Oi gente, eu sou a Yoni do Minha Vida Literária. Sabem aquelas leituras que deixam a gente com sentimentos tão conflitantes porque elas trazem situações assim que beiram a loucura? Pois é, a recomendação de hoje é bem nesse estilo. Vem conhecer Calafrio, novela da Tayana Alves revelando um lado da autora que a gente nunca tinha visto. Então é o lançamento da Tayana Alves, mesma autora de Eu Quero Mais e da duologia Com Amor Dublin, formada pelos livros O Irlandês e O Casamento. A novela já está disponível para compra na Amazon e também pela leitura através do Kindle Unlimited. Como eu mencionei, essa é uma novela, então ela é uma história mais curta, é um livro que você pode ler muito rápido, não só pela quantidade de páginas dele, mas principalmente pela fluidez e intensidade da leitura. Esse é aquele livro que você começa a ler e você não quer parar, porque você começa a se perguntar, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui e principalmente o que vai acontecer. E como eu mencionei, aqui a gente tem uma versão da Tayana completamente inédita pra gente até então, se você for considerar esses outros romances dela que eu mencionei, que são romances românticos que trazem histórias de amor, ainda que eles tenham também sua carga de drama, de conflitos, de intensidade. Acontece que aqui o que a gente menos tem é uma história de amor. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Nós não estamos falando aqui de uma história de amor, estamos falando de um thriller psicológico e que mexe muito, inclusive, com o nosso psicológico. Eu não quero contar muito sobre como a história começa, porque eu posso acabar entregando alguns spoilers, porque a Tayana já coloca reviravoltas desde o comecinho. Mas aqui nós vamos conhecer a Imani, jovem que trabalha no Rio de Janeiro, que ela carrega um peso aí um tanto quanto grande nas costas por conta dos conflitos familiares que ela tem. Ela é aquela pessoa basicamente responsável por sustentar a família e todo mundo coloca tudo ali em cima dela. Então ela tem essa bagagem muito grande, ela tá dentro de um relacionamento que logo ali pelas primeiras páginas a gente já descobre que não é uma relação assim lá muito legal. E acontece que a Imani vai ser sequestrada e vai ficar em cativeiro. Esse é um livro que ele pode conter gatilhos para pessoas que são sensíveis a essa temática, temáticas também de relacionamentos abusivos no geral. E aqui a gente não tem um estilo de escrita da Tayana diferente apenas pelo gênero, mas também pela narrativa. Se os outros livros dela são narrados em primeira pessoa, aqui a gente tem uma narrativa em terceira pessoa, que eu acho que ela desenvolveu muito bem. O que eu senti, né, depois de ter lido os outros livros dela, foi um amadurecimento muito grande da escrita dela, pela maneira também de como ela aplicou essa narrativa, que permite a gente um certo distanciamento dos personagens, então a gente consegue manter ainda uma dada objetividade de você olhar para aquilo com uma certa imparcialidade, mas ainda assim ela também consegue colocar muito bem as emoções e impressões de cada um dos personagens que estão ali. Então a gente não tem só a nossa visão objetiva sobre o que está acontecendo, a gente também consegue ter essa visão um pouco mais de dentro desses personagens, e isso é essencial, porque sem essa observação interna deles, a gente não consegue emergir em todos os conflitos e todas as situações confusas que estão se desenvolvendo aí. E é essa confusão deles que faz com que a gente se sinta confuso também. E isso foi uma das coisas que eu mais gostei na leitura. Como eu mencionei, logo no começo a gente tem essas reviravoltas aí, e a história o tempo todo vai ser pautada por uma tensão muito grande, porque a gente, assim como a Imani se sente tensa pela situação em que ela está, a gente não sabe qual vai ser o desenrolar, ela não sabe o que está acontecendo ali, e em momento algum vem uma explicação exata do que vai acontecer, porque tudo fica muito misterioso. Não é que a Tayana falhou em entregar essa resposta, acontece que essa resposta não é irrelevante, nem as pessoas envolvidas ali sabem ao certo o que vai acontecer, e isso tudo só aumenta a nossa angústia, porque, né, o medo do desconhecido é um dos maiores medos que a gente pode ter. Ou seja, o livro todo é carregado por essa tensão, por essa sensação do que está por vir, e conforme a gente vai vendo essa personagem que já vinha de uma situação de vulnerabilidade, ficando ainda mais vulnerável, ainda mais exposta, os sentimentos dela ali vão ficando cada vez mais embaralhados. E aí eu confesso que eu senti medo de pra onde a Tayana estava levando a história. Por algumas páginas, a única coisa que eu conseguia pensar era: Tayana, querida, amiga, alô, pra onde você está indo? O que você está fazendo? O que você quer desenvolver aqui? E a melhor coisa que eu fiz foi simplesmente aquietar meu coração, confiar no que ela estava escrevendo e seguir até o fim. Porque aí quando a história chegou de fato ao fim,
Eu terminei a leitura sentindo todo o impacto daquilo que ela trouxe e tudo aquilo que a Tayana queria trabalhar. A história é dolorosa em muitos aspectos porque ela precisa ser assim. Ela traz esse mix de confusões porque isso é o que tá se passando ali naquela cabeça. Em muitos momentos eu senti um quê de Colleen Hoover na escrita da Tayana por conta dessa intensidade, por conta dessa coisa, né, dos sentimentos confusos, por conta de como a Colleen desenvolve alguns dos personagens em alguns dos livros dela. E eu sei que a Colleen é uma inspiração muito grande pra Tayana, e eu falei pra ela, se a sua intenção era trazer aí a Colleen Hoover como referência, você conseguiu, não que você imitou o estilo dela, mas dá pra perceber que você tem essa influência e você desenvolveu algo que é seu. Então a gente tem aqui o estilo da Tayana, eu consigo reconhecer a escrita dela ali, mesmo que seja de um jeito totalmente diferente do que ela já vinha apresentado antes. E eu acho que isso é um símbolo de maturidade de escrita muito grande, você conseguir imprimir a sua carinha, mesmo que trabalhando de um jeito diferente. Vale dizer que a gente também tá falando aqui de uma protagonista negra, então existe essa representatividade na história, mas o fato dela ser negra não significa que isso é tema do livro. Esse livro, de maneira alguma, vai abordar a questão do racismo, como acontece em outros livros da Tayana, e eu acho também que é extremamente importante a gente encontrar histórias nesse tom, porque sempre que a gente tiver um personagem negro, o tema da história precisar rodar ao redor da questão do racismo, é a gente limitar os autores, limitar os temas que eles podem trabalhar, limitar essas histórias como se fosse a única questão pertinente na vida de pessoas negras. Então, a gente precisa ter mais histórias de pessoas negras simplesmente vivendo, sem necessariamente a gente ter questões pelo fato dela ser negra embutidas na história. No resumo, se você procura uma leitura viciante, rápida, que vai sim te trazer vários incômodos, que pode te sufocar pelo impacto daquilo, que vai trazer um monte de sentimento confuso e que vai te deixar perguntando, meu Deus do céu, eu não sei o que está acontecendo, leiam Calafrio. Foi um dos livros da Tayana que eu mais gostei de ler, fiquei muito feliz em vê-la desenvolvendo a história assim, e como fã de thrillers eu não podia deixar de recomendar o livro pra vocês. Se você já leu outros livros da autora, conta pra mim aqui nos comentários. Se você ficou curioso pela leitura, também deixa pra mim aqui mais ou menos o que vocês esperam encontrar nela. Gostou desse vídeo? Aproveita e deixa essa curtida que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais, que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos a todos e até o próximo vídeo.